tinha aparecido. Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos à nossa live, que tem um tema importantíssimo para a vida cristã. Eu sei que talvez você esteja chegando aí do seu trabalho, enfim, de algo que você esteja fazendo, mas se você estiver no ônibus e se você quiser acompanhar a nossa live, não terá problema algum. E o tema da nossa live hoje é: o que você tem feito com os dons que recebeu de Deus? Olha se não é um tema importantíssimo. Você já refletiu sobre isso? Você conhece os seus dons? É algo para pensar, não é? Então nós vamos dar aí alguns minutinhos para você que está chegando em casa, para você que está na rua ainda, para você que está conectando aí a sua internet, entrar aqui conosco. E também eu gostaria de pedir a você que convidasse seus amigos, familiares, vizinhos, para que estivessem aqui conosco também. Nós vamos falar de um tema que é tão relevante, gente, é tão gostoso, tão maravilhoso, tão magnífico. Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos viver momentos incríveis aqui, aprendendo com o nosso Deus, sendo ensinados pelo Espírito Santo. Não vai ser bom? Então você que foi entrando, você vai deixando aí boa noite, para a gente saber que você está aqui conosco. Nós já temos aqui a irmã Sancléia Macena. Paz de Cristo, minha irmã, seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. A nossa live tem o objetivo de edificar vidas, de trazer um conteúdo que venha engrandecer o nome do nosso Deus. Se não for para o Senhor, tudo que a gente fizer não vai ter valor algum, não é verdade? Então a gente está aqui ouvindo um pouquinho desse louvor tão maravilhoso. Está baixinho, mas tá dando para você ouvir aí do outro lado? Que é para a gente dar um tempinho para você entrar. Eu vou já fixar o título da nossa live para que as pessoas, à medida que forem entrando, saberem ou não esquecerem do nosso tema, ok? E a gente vai aqui aprendendo a mexer direitinho nessa ferramenta maravilhosa que é o Instagram, enquanto os demais entram, ok? Então eu tô aqui com meu assessor, meu esposo, o irmão Denis. Ele vai fixar o tema aí para mim. Durante a live você pode fazer a pergunta ou alguma pergunta pertinente ao tema. Se você tiver alguma dúvida, nós responderemos assim de muito bom grado, querendo realmente contribuir aí para o teu crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Em todo tempo que nós possamos adorar ao Senhor. Então, nós temos aqui a irmã Jéssica também entrando. A gente está aprendendo ainda a fixar o tema, tá, gente? Nós estamos aprendendo aqui a usar, é a nossa primeira live. Então, tenha um pouquinho de paciência. E a gente já vai entrar no nosso tema, navegar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Nós vamos ler um texto daqui a pouco de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11.
esses 2 versículos, eles serão a base da nossa live, tá? Então, se você quiser, nesse momento que a gente está aguardando as pessoas entrarem, pegar a sua Bíblia, abrir nesse texto, e a gente vai falar baseado nesses 2 versículos aí, que são maravilhosos, assim como toda a palavra de Deus. Aleluia! A Jéssica está falando, uma live abençoada. Eu creio que será assim, para a honra e glória do nosso Deus, já que tudo que nós fazemos é com esse objetivo, engrandecermos aquele que reina e vive para todo sempre, amém? Então, nós estamos aqui para isso, para servi-lo, para aprendermos a cada dia mais, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Nós não estamos conseguindo fixar aqui o tema, estamos aqui com um probleminha técnico, mas o irmão Denis já está tentando sanar aí esse pequeno percalço, ok? A gente não vai deixar de fazer a live, porque não está conseguindo fixar aqui o tema, afinal de contas, eu vou repeti-lo. O que você tem feito com os dons que recebeu de Deus? É uma pergunta justamente para te motivar, para incentivar você a refletir sobre isso. Às vezes nós conhecemos pessoas que ficam anos na igreja, que têm anos de conversão e não conhecem, ou não sabem, ou não têm certeza, convicção dos dons que possuem, que receberam de Deus. Então a pergunta é justamente para a gente entrar, mergulhar, nos aprofundarmos nessa reflexão. E é claro, tudo baseado na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem, nós vamos esperar só aí mais uns 3 minutinhos para começarmos a entrar nesse assunto, nesse tema. E as pessoas que forem chegando depois, elas podem ir dando aí o seu boa noite. Já você pode enviar o convite dessa live para outras pessoas, tá, gente? Vamos contribuir para que a palavra de Deus ela seja propagada. E se você tiver alguma pergunta a fazer, você deixa aí nos comentários, ou você pode já escrevendo, anotando para não esquecer, e a gente vai tentar responder aqui à luz da palavra de Deus sempre, ok? Então minha Bíblia já está aqui prontinha, já está aberta, já abriu a sua. Você pode utilizar qualquer versão bíblica atualizada, revista e corrigida. O importante é que você tenha uma Bíblia em mãos. Se você, claro, estiver na rua, num ambiente que você não tenha como abrir a palavra de Deus, você fique apenas ouvindo a leitura que nós vamos fazer. Bem, falta apenas 1 minuto aí para o nosso prazo. A gente está tentando ser relevante com o pessoal que ainda está chegando. A gente sabe que segunda-feira, gente, é o primeiro dia de trabalho de muitas pessoas, e estar aqui conosco é realmente querer aprender, é um desafio, não é verdade? Então, a vida cristã é assim, ela é cheia de desafios, e eu tenho certeza que estarão conosco pessoas que queiram aprender um pouco mais da palavra de Deus. Afinal de contas, nós cristãos somos aqueles que fazem parte de um grupo de pessoas que nunca vão deixar de aprender. Sempre há algo mais a ser compreendido na nossa vida cristã. No que se refere à palavra do Senhor, porque ela é um livro, a Bíblia é um livro inesgotável de conhecimento. Então a gente nunca vai saber tudo. O que a gente vai falar hoje aqui, talvez a gente nem consiga fazer a abordagem toda hoje em uma live só. Talvez seja necessário nós fazermos aí a live 2, 3 com esse mesmo assunto. E é por isso que a gente vai pegar só um fragmento desse tema que é tão extenso, tão maravilhoso, importante para nós fazermos a nossa abordagem hoje. Ok? Bem, a gente não está aqui conseguindo fixar o tema, tá bom? Mas nós vamos começar agora. Bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez para quem está entrando nesse momento.
Meu nome é Verônica Macena e nós vamos falar hoje de um tema importantíssimo, essencial para a vida cristã, que é o que você tem feito com os dons que recebeu de Deus. E a nossa referência bíblica para nós estudarmos esse assunto é 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Alguém está me perguntando se essa live vai ser gravada. Sim, nós vamos deixar gravada, tá? E para você que de repente enviou o convite para algum amigo, algum familiar, alguém que não pôde estar conosco aqui ao vivo, vai poder assistir depois, ok? Então diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio para toda a eternidade. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, eu gostaria de começar falando o seguinte, que a carta de 1 Pedro leva o nome do seu autor, que foi Pedro. Então, Pedro escreve uma carta pequena, uma carta breve em relação a outras que nós temos na Bíblia, porque ela contém apenas 5 capítulos. Pedro escreve essa carta direcionada para um grupo de cristãos judeus que haviam se convertido e também para um grupo de gentios que também haviam se convertido. E eles estavam espalhados por uma grande parte da Ásia Menor, devido às muitas perseguições da época. Então, o objetivo, o propósito de Pedro ao escrever essa carta para esses cristãos judeus e gentílicos é que eles permaneçam firmes na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa graça verdadeira fosse para esses cristãos algo que eles permanecessem firmes, que eles não se afastassem dessa graça. Esse era o objetivo de Pedro quando escreveu essa carta. Era trazer uma palavra de encorajamento, de motivação para esses cristãos. E dentro dessa carta, que é tão maravilhosa, que tem tantos ensinamentos, nós vemos que Pedro escreve algo a respeito dos dons, que são os versículos que nós acabamos de ler. E quando nós analisamos o contexto desses versículos que nós lemos, nós vemos que eles estão inseridos no tópico que na minha Bíblia está assim, o relacionamento dos crentes. Então a primeira lição que você vai aprender nessa live, você já pode anotar aí, prepara aí um caderninho de anotações, separa a sua caneta, você pode grifar aí na sua Bíblia. A primeira lição é que dom tem tudo a ver com relacionamento, tá? E a gente vai aprender isso um pouquinho mais lá na frente. Dom tem tudo a ver, está intrinsecamente ligado a relacionamento. Então, quando nós estudamos a palavra dom, a língua grega, ela vai dizer, eu não sei grego, não estudo grego, vejo a importância desse idioma, já que o Novo Testamento foi escrito nessa língua, e essa língua grega vai definir a palavra dom. A gente está fazendo uma pequena introdução, tá, irmãos, para nós chegarmos até o nosso tema. A definição de dom pela língua grega vai ser dádiva, vai ser favor, vai ser presente, vai ser graça. Então, de uma forma geral, analisando a palavra dom, sem ser pela língua grega,
nós vemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos é um dom de Deus, não é verdade? Tudo é dom de Deus e o dom ele vem de Deus. Então, de uma forma assim, bem geral, nós podemos dizer que dom é uma capacidade milagrosa que vem do céu, que vem do Senhor. É Deus simplesmente nos dando um presente sobrenatural que tem um determinado objetivo, que tem uma função, tá? Então, Efésios 4:8, você vai ver que a Bíblia afirma que Deus deu dons aos homens. Então, o dom que nós temos não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é um familiar que nos dá, mas é o Senhor que nos concede. É algo que vem do alto para a nossa vida. E é lógico que quando nós falamos de dom, isso é algo muito importante, o dom, ele capacita, ele equipa, ele enriquece a pessoa que está recebendo aquele dom. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:7 algo sobre isso. E eu até gostaria de ler, porque Paulo diz assim, para a igreja de Corinto a respeito dos dons. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi concedida por ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estavam ali na cidade de Corinto, porque não faltava nada para eles. Havia conhecimento, havia palavra, havia entendimento. E enquanto eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus, não lhe faltava nem sequer os dons espirituais. Então, o dom, ele traz enriquecimento para a nossa vida. Quando nós recebemos um dom de Deus ou alguns dons de Deus, porque você pode ter mais de um, nós entendemos que nós somos enriquecidos através deles. E é claro que Deus nos dá esses dons, não é para o nosso envaidecimento, para a nossa soberba, não é para massagear o nosso ego. Deus nos dá estes dons, ou este dom, vai variar de pessoa para pessoa, conforme a vontade do Pai, para uma função, tá? Isso é importantíssimo, nós vamos entender daqui a pouco sobre isso. A Bíblia fala também que há diversos tipos de dons. E é lógico que em uma live nós não conseguimos falar sobre cada dom especificamente. Até mesmo porque o nosso objetivo não é esse. Nós até depois podemos fazer uma live falando dos dons, cada um separadamente. Tá? E é claro que a gente vai ter aí a live 1, 2, 3, porque é um tema bem complexo. Mas eu quero deixar para você alguns textos que você pode anotar aí a respeito dos dons espirituais. Se de repente você se converteu há pouco tempo, está lendo a Bíblia ainda, talvez não chegou nessa parte dos dons, você pode ler essas referências bíblicas que eu vou dizer daqui a pouco. Talvez você conheça das 3 referências que eu vou dar apenas 2. Então os dons, eles vão muito além do que nós imaginamos. Por exemplo, nós conhecemos muito, ou as pessoas que leem a Bíblia frequentemente, é muito comum nós conhecermos os textos de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Vou repetir para você anotar, tá? 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Então é um texto que quase 100% dos cristãos conhecem. Eu digo que dentre os textos que falam de dom ou de dons, este é o mais conhecido. Porque ele vai falar de dons como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de curar, vai falar de fé, enfim, vai falar sobre vários dons que nós conhecemos como dons do Espírito. Ah, minha amiga
Edi Lima tá entrando. Ai, seja muito bem-vinda, minha querida. Gente, a Edi Lima é minha amiga da faculdade, da época da faculdade. Já faz um tempinho. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Então, esse texto de 1 Coríntios vai falar sobre vários dons que nós conhecemos ou ouvimos falar com muita frequência. Mas existe também um outro texto, que anote aí, por favor, se você desejar, para ler depois com calma. Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 11, tá? Efésios 4, de 8 a 11, que vai falar sobre os dons ministeriais. E nele nós vamos ver que Deus, ele diz que chama alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e etc. Então, esses dois textos são muito conhecidos, são muito pregados, mas existe um texto que talvez você tenha lido e não tenha prestado muita atenção, que ele também fala de dom. Mas também eu quero afirmar aqui que não são apenas esses 3 textos que eu estou relatando aqui que falam de dons espirituais, tá? Existem outros também, mas esses eu considero como os principais. Então, esse último, Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. E esse eu quero ler com você, para que você entenda que dom vai muito além do que a profecia, do que a cura, do que o dom de operação de milagres, para que você entenda que é possível que você tenha dons que estão descritos em Romanos 12, de 6 a 8, e nunca tenha percebido. Porque poucas pessoas pregam sobre isso. Todos nós queremos dons, queremos presentes de Deus, porque dons são verdadeiros presentes sobrenaturais que Deus nos concede. Agora, nós muitas das vezes não prestamos atenção na diversidade desses dons, que é o que esses textos que eu estou dando aqui as referências, eles abordam. Então, Romanos, capítulo 12, do 6 a 8. É um texto lindíssimo, tá? Eu quero ler com vocês. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Romanos diz assim. Peraí, gente, que a minha Bíblia agarrou aqui. Romanos, capítulo 12. De 6 a 8. Achei. Diz assim, Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer com liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, a minha pergunta para você é, já que vocês não estão me fazendo pergunta nenhuma ainda, você sabia que encorajar, contribuir, demonstrar misericórdia, como nós acabamos de ler, entre outros que estão aqui nesse texto, são dons? É possível que você talvez não saiba ou não soubesse, tá? Então, nós vemos que dons é um tema, que os dons, eles formam um tema bem complexo, tá? Aí, às vezes, você pode dizer assim, eu não profetizo, eu não prego, eu não sou profeta, eu não tenho o dom de curar. Talvez o seu dom esteja aqui nesse texto. E talvez você esteja o encontrando hoje, agora, nesse exato momento. Então, a minha pergunta é, o que você tem feito com os dons que recebeu de Deus? Como você vai responder essas perguntas se você não encontrar na Bíblia as referências que falam dos dons para que você os conheça e tenha convicção dos dons que você recebeu de Deus ou não? Então, eu achei relevante
trazer essas 3 referências bíblicas que falam de dons, justamente para isso, para você orar, se você não sabe qual é o seu dom ainda. Ai, uma Verônica, eu li agora, mas ainda não sei, não tenho certeza. De alguma forma, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, ele vai te mostrar qual é o seu dom, ou quais são os seus dons, ok? E aí você tem 3 textos para poder ler com calma, analisar. Há muitas pessoas que consideram esses 3 textos como dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito Santo. Nós não vamos entrar nessa questão, porque aí nós temos que trazer outros textos para analisarmos esse viés desse tema com muito mais propriedade e profundidade, ok? Mas o importante é que, ainda que haja essa divisão, dons do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se é que essa afirmação é verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então tudo vem dele e tudo é para ele e tudo é para a glória do nome dele, não é verdade? Então a gente vai aí continuar o nosso debate, o nosso bate-papo, o nosso estudo, como você queira chamar. Então, como eu falei antes, o versículo que nós lemos, que é o versículo de 1 Pedro, é o versículo que vai ser a base. E ele vai começar dizendo o seguinte, é a base desse estudo. Você já conhece um pouquinho, nós já fizemos aqui uma introduçãozinha sobre o que é dom, quais os tipos de dons, as diversidades dos dons, mas agora nós vamos entrar propriamente dita, no texto propriamente dito e lido, tá? Então Pedro vai dizer assim, olha, servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Então o dom, quando é concedido a nós, ele tem um objetivo de abençoar outra pessoa ou outras pessoas. Lembra que no início eu falei assim, dom tem tudo a ver com relacionamento? Então tá aí a explicação. A primeira lição que você aprendeu foi que dom tem tudo a ver com relacionamento, porque é algo que nós recebemos de Deus, isso mostra o nosso relacionamento com o Pai, com os céus. E nós vamos usar os dons que nós recebemos dele, de Deus, para servir os outros. Aquelas pessoas que estão na igreja, aquelas pessoas que estão ao nosso redor no trabalho, na faculdade, na nossa família. Então o dom, ele vem para mim, mas ele não é meu. Deus concede dom para você, mas ele não é seu. O dom é para ser usado para edificação de outras pessoas no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Eu achei isso profundo. Então, para nós entendermos essa questão de servir uns aos outros através dos dons que nos foi concedido, nós entendemos que para servir, nós temos que sermos servos. Ok? É algo óbvio. Então, o dom, ele não vai servir ao meu ego, a minha vaidade. Eu quero enfatizar bem, bater bem nesta tecla. Não é para eu conquistar coisas, não. O dom é para que eu sirva os outros, tá? E para servir os outros, eu preciso ser servo. E aí é que entra o hebraico, que eu amo demais, porque quando nós estudamos a palavra de Deus à luz do hebraico, nós temos uma visão muito mais ampla, tá? Do que nós muito mais ampla do que nós temos quando lemos em português. A irmã Bia, seja muito bem-vinda, ela está dizendo que está sem som, irmã Bia. Se continuar, você me avisa, tá? Eu já respondi. Tá, o irmão Denis está me dando uma assessoria aí. Seja muito bem-vinda, querido. Então, se o dom que eu recebi de Deus é para que eu sirva o outro, para que eu sirva no reino de Deus, e eu preciso ser servo, então eu preciso entender essa função de servo.
ok? Veja que um assunto vai puxando o outro, tudo dentro do nosso tema, não é? É muito interessante, é como se fosse um gancho, não é? Puxando pra gente aí subtópicos que são importantíssimos. Então a palavra hebraica usada para servo é eved. Eved. Então se você serve no reino de Deus, você é um eved. Então eved significa no hebraico aquele que trabalha. Olha que interessante. Os dons são confiados a mim, a você, para nós servirmos no reino de Deus. E aqueles que servem no reino de Deus são chamados de servo. E servo, no hebraico, quer dizer eved. E eved significa aquele que trabalha. Então, o dom que você recebeu de Deus, o dom que eu recebi de Deus, os dons que nós temos é para nós trabalharmos no reino de Deus. Tá? O dom não é para que nós o guardemos. Os dons são para serem utilizados. Os dons, eles precisam ser colocados em prática para que outras vidas sejam abençoadas. Então, eu vou trabalhar para que o outro seja edificado. E é aí que entra aquele tema famosíssimo que todo mundo fala, a mordomia cristã, o serviço cristão. O serviço cristão não é para servir a mim, é para servir o outro, tá? Então, certa vez em Marcos capítulo 9, versículo 35, depois você pode ler, mas eu até anotei, porque houve uma época em que os discípulos, os 12 que andavam com Cristo, começaram a debater, a discutir entre eles sobre quem era o maior, quem era o menor no reino de Deus. E aí Jesus, assentando-se, reuniu os 12 e falou o seguinte: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Então os discípulos discutiam a hierarquia, a posição que eles iam ocupar, quem era o primeiro, quem era o segundo, e Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Então, se você deseja ser honrado, preste atenção que Deus está falando para alguém. Tá? Seja bem-vinda, minha amiga Bia. Está chegando agora, seja muito bem-vinda. Anote isso aí que é importante. Se você deseja ser honrado, se você deseja ser reconhecido, então você precisa servir com os dons que Deus te deu. Tá? Você precisa servir. E infelizmente, às vezes, no reino de Deus, nós encontramos muitas pessoas que querem um reconhecimento, que querem uma honra sem servir. Então, isso é impossível de acontecer. A honra, o reconhecimento vem como consequências do seu trabalho, daquilo que você produz no reino através dos seus dons. Quando Deus te entrega dons, Ele está te equipando, te capacitando de uma forma sobrenatural para você trabalhar, para alcançar outras vidas. E aí você já parou para pensar o que acontece quando você não usa os dons que você recebeu? Essa pergunta a gente vai responder mais lá para o final, mas já para você ir meditando na importância dessa pergunta também. Quando você não usa os dons, há um perigo. Porque Deus, Ele te concede os dons com um propósito, com uma finalidade. E essa finalidade, o desejo de Deus, a vontade do Pai é que ela seja cumprida. Tá? Então Jesus diz isso. E na obra de Deus, no reino de Deus, a Bíblia diz o quê? Que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque existem tantos dons, porque existem tantas pessoas capacitadas com dons lindos, maravilhosos, e há poucos trabalhadores. É outra questão também que nós precisamos pensar. Porque tem muitas pessoas que, ao invés de trabalhar para o reino, para Deus,
elas estão desistindo de seus ministérios. Por causa da luta, por causa de um problema, às vezes na vida secular. Enfim, nós sabemos que quanto mais nós nos doamos no reino de Deus, ocorrem perseguições, ocorrem, enfim, as tentações, as tribulações. Ninguém está isento dos desertos, das dificuldades durante a nossa caminhada com Cristo e principalmente durante o exercício dos dons que nós recebemos de Deus. Mas nós não podemos desistir. Então a seara é muito grande, tem pouca trabalhador, tem pouca gente atuando, tem pouca gente colocando o dom em prática. Então uma coisa vai puxando a outra, tá? É algo que nós precisamos pensar. Então quando Jesus ele se assenta e dá essa resposta para os discípulos, que quem quiser ser o primeiro, ele na realidade vai ser o último e deve servir. Jesus está dizendo que no reino de Deus não há maior, não há menor, não há melhor. Todos os dons, eles são importantes. Tem a irmã Valesca está entrando. Irmã Valesca, seja muito bem-vinda à nossa live. Depois você me diz de onde você é, por favor. É um prazer tê-la aqui conosco, amém? Então não existe dom melhor, maior, todos os dons são importantes no reino de Deus. Aqueles que se destacam, aqueles que são menos visíveis, aqueles que muitas das vezes eles vão ser usados nos bastidores, mas isso não reflete na relevância que ele tem. Nem todo mundo vai estar no púlpito, nem todo mundo vai estar com uma visibilidade, mas talvez você esteja trabalhando numa área que não seja no púlpito, mas vai ter o mesmo valor para Deus. Se o objetivo do seu trabalhar, do seu servir foi engrandecer o nome do Senhor. Guarda essa palavra aí no seu coração. Então, o propósito, o objetivo de nós recebermos os dons de Deus é trabalharmos no reino, servindo um ao outro. E é interessante que Pedro diz assim na parte B do versículo 10. Como bons administradores, em algumas versões você vai encontrar como bons despenseiros, ou como despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu até anotei aqui para não esquecer, você pode anotar aí também. O que é a multiforme graça de Deus? Então eu vou trabalhar para o reino de Deus segundo o dom que ele me deu, ou dons que ele me deu, como uma pessoa que gerencia, como uma pessoa que administra a multiforme graça de Deus. Então, quando nós falamos da multiforme graça de Deus, nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo em forma dos diversos dons e ministérios na Igreja de Cristo. Em outras palavras, para facilitar para você entender melhor, é que através dos dons que nós servimos, que nós recebemos e servimos ao Senhor, o Espírito Santo, ele se manifesta na igreja, no seu reino de formas diferentes. Então, há uma variada maneira do Espírito Santo se manifestar através dos dons que ele nos deu. E isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer em algum projeto que Deus te deu fora da igreja. Tá? Essa é a multiforme graça de Deus. É poder saber, é ter a certeza que através dos dons, dos presentes que o Senhor me concedeu, eu posso trabalhar para o reino, para que vidas sejam edificadas, e o Espírito Santo ele vai se manifestar de forma diferente. Ou seja, ele usa as pessoas de diferentes maneiras. Ele pode dar o mesmo dom para várias pessoas, mas talvez a maneira como esses dons eles vão ser utilizados seja diferente para cada um, tá? Não existe uma regra, não existe um modelo. Ó, Deus tem que usar assim, Deus tem que usar dessa forma. Não.
A multiforme graça de Deus é isso. É a variada manifestação do Espírito Santo através do dom que Deus te deu. Eu particularmente, gente, eu acho isso lindo. Eu acho que isso causa um impacto muito grande. Porque Deus, ele não tem uma forma determinada por nós. Não, ele é quem determina. O tempo que ele vai usar, o dom que ele vai te dar, a maneira como ele vai te usar. O importante é que vidas sejam edificadas. Tem tanta gente por aí não querendo julgar, apenas para nós pensarmos e não cairmos nesses erros, utilizando os dons para benefício próprio. Isso é antibíblico, isso é inadequado, é algo que Deus não aceita, que Deus reprova. O dom não é para mim, o dom é para edificar o outro, é para servir, é para trabalhar no reino. Também não estou falando de denominação. Quando eu trabalho, eu não trabalho para o meu líder, embora eu tenha a aprovação dele, o apoio dele, não é? Isso é maravilhoso, é importantíssimo também. Mas eu trabalho para o reino de Deus. E ele vai me usar e através do meu trabalho eu vou ver os frutos. Pessoas se rendendo a Cristo, pessoas... Você já ouviu alguma vez na sua vida? Outra pergunta que eu quero lançar para você pensar. Alguma vez na sua vida você já fez algo para o Senhor e alguém diz assim, poxa, como Deus te usou para mim. Como eu fui edificado com aquela palavra que você me deu, com aquele louvor que você enviou para mim, né? Então, gente, eu sempre digo o seguinte, porque eu aprendi isso com um dos meus professores durante a minha carreira ministerial. Tudo que nós fazemos para o Senhor é para a glória do nome dele, porque a glória do Senhor, ele não compartilha com ninguém. A glória sempre vai ser do nosso Deus, e tem que ser, porque diz a palavra. Porém, a alegria de servir é nossa. A glória de Deus, mas a alegria é nossa. Quem não fica contente em saber que foi canal para que outra pessoa conhecesse o Evangelho, para que a outra pessoa fosse edificada, para que a outra pessoa, de alguma forma, fosse tocada pelo Espírito Santo em algum momento da vida. Então, a gente fica se sentindo o quê? Útil. A gente se sente agradecida. Eu me sinto agradecida, Senhor, muito obrigada, porque eu fui canal para alguém ouvir a sua palavra, eu fui canal para alguém sair da tristeza e ser envolvido pela alegria, eu fui canal para que alguém estivesse hoje atuando assim como eu na obra do Senhor. É lindo. Porque o nosso ministério, os nossos dons, eles vão atender as pessoas, eles precisam passar pelas pessoas. E não que eu tenha que obter benefícios para mim, não. Quem vai me recompensar é Deus, né? Se Ele me chamou, me capacitou com o dom, seja ele qual for, é porque ele quer que eu produza no reino, ele não quer que eu fique inerte, ele não quer que os problemas me parem. Ele quer que vidas sejam edificadas através de mim. Tá? Mateus entrou. Eu tenho aqui o meu auxiliar, o Denis, gente, porque eu falo demais, acho que já deu para perceber, né? Então, o meu esposo, Denis, ele tá aqui me auxiliando, dizendo quem tá entrando, quem não está entrando, até mesmo porque eu sou míope, e às vezes eu tenho que colocar assim, olha, o carão perto da tela para poder enxergar os comentários, tá bom? Então, seja muito bem-vindos, Mateus, ok? E aí, o versículo 11... Agora que eu já sei que dom é para eu servir o outro e não a mim mesmo, isso não significa, gente, que eu não seja edificada pelo dom que Deus me deu, tá? A gente vai falar isso lá no finalzinho da live. Mas o versículo 11 vai dizer o seguinte: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Então, veja que além de servir, o servo Pedro, ele tem a preocupação de registrar, de escrever aqui como nós devemos utilizar os dons.
Isso é muito importante. Como esses dons vão ser utilizados? E aí ele dá aqui 2 exemplos, né? Poderia ter dado muito mais, mas se está escrito apenas esses 2 é porque esses são pertinentes. Sim? A minha cunhada Valdenise entrou. Valdenise, seja muito bem-vinda. Denise, Nizinha, como a gente chama carinhosamente, um beijo para ti. É um prazer ter você aqui conosco. Então, Pedro vai dizer o seguinte, ele vai dar uma instrução, por exemplo, para quem prega. Então, quem prega recebeu essa habilidade, esse dom, essa capacidade, ele diz assim, prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Gente, quando nós subimos ao púlpito, ou fora dele, quando nós estamos falando, pregando a palavra do Senhor, nós temos que falar, a nossa fala, a nossa linguagem tem que ser como de uma pessoa que comunica a palavra de Deus. Eu não posso pregar baseado no meu entendimento, no meu achismo, na minha sabedoria, no meu diploma. Claro, todo o conhecimento que eu adquiri na área secular vão me ajudar no meu ministério de alguma forma. Porém, quando eu vou pregar as escrituras, eu vou falar como quem comunica a palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Eu estou falando dos mandamentos, das leis do Senhor. Então, a minha pregação, ela não pode ser baseada no entendimento humano, científico, não. Eu tenho que falar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, comunicando a palavra do Senhor. Então, essa é uma instrução importante. E depois Pedro vai dizer assim, ó, se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Gente, quantos momentos da vida nós vamos precisar da força de Deus para nós continuarmos servindo no reino? A força. Deus é que vai prover. A nossa força vai vir de Deus. Então, é a força que vai ser aquela mola propulsora para a gente não desistir, para a gente seguir em frente, ainda que a gente em algum momento se sinta fraco. A Bíblia diz, Joel 3, capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte, porque a nossa força vem do Senhor. Então, se você está servindo e está se sentindo fraco pelos problemas da vida, o Espírito Santo, o Senhor, ele vai derramar força sobre você, para você continuar servindo. Então, o modo como nós vamos servir é exemplificado aqui por Pedro. Isso é muito interessante. E aí a gente vai continuar falando aqui, mas agora a terceira lição que eu quero te falar. A primeira lição é que relacionamento, dom tem a ver com relacionamento de Deus, de você com Deus e de você com outras pessoas. Você recebe o dom de Deus para servir outros. A segunda lição é que Deus ele te concede os dons ou dons para que o nome dele seja engrandecido, tá? Então, o dom é para edificar o outro e o nome do Senhor ser glorificado sempre. Essa é a segunda lição que você vai anotar aí no seu caderno. E a terceira é que todas as atitudes, todas as suas atitudes no teu serviço, no teu servir ao Senhor, o nome de Deus seja glorificado. Sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo é feito por ele. Então, o dom é um relacionamento, representa um relacionamento, tem uma ligação, um relacionamento meu com Deus para servir o outro. O dom é para que para que eu trabalhe, vidas sejam edificadas. E terceiro, o dom é para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. E Pedro faz questão de dizer aqui na última parte do versículo 11,
que em todas as atitudes de Deus seja glorificado Jesus Cristo. Então, quando você está trabalhando, quando você está usando o seu dom, não é glorificando o teu nome. Eu sei que há muitas pessoas que se tornam famosas, que Deus faz com que o nome delas sejam conhecidos, mas há muitos também que têm o mesmo valor que essas pessoas possuem. Não é porque elas não estão na mídia, que elas não são vasos de Deus, que elas não são canais de Deus, que não são pessoas que não têm dons. São pessoas que trabalham nos bastidores, mas que também, como aquelas pessoas que estão mais em evidência, vão receber galardão de Deus. Para que, seja na mídia ou seja no anonimato, tá? Que o nome do Senhor seja glorificado. Que Jesus Cristo seja visto em nós. Porque a Ele, a Jesus Cristo, pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então eu vou repetir, porque quando a gente repete, a gente lá em letras, né, Edilima? A gente aprende muito isso. Quando a gente está estudando um idioma, tem que repetir para poder memorizar, para poder não esquecer. O ser humano tem memória curta e nós esquecemos muito rapidamente das coisas. Então, através da repetição, nós conseguimos memorizar. E eu quero terminar essa live sabendo que você memorizou as lições aprendidas aqui. Primeiro, dom tem tudo a ver com relacionamento com Deus e com o outro. Segundo, Deus nos concede dons para nós trabalharmos para a edificação de outras pessoas. Terceiro, os dons que nós recebemos de Deus são para que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Essas 3 lições são essenciais. Então, nada para mim, nada para o meu ego, nada para o meu prazer. Embora eu sinta alegria, como eu já falei aqui, em trabalhar para o Senhor, mas que tudo seja para o nosso Deus. Amém? E aí, ninguém me fez essa pergunta, mas eu quero trazer aqui uma provocação. Uma provocação não no sentido de provocar você, no sentido negativo, mas fazer você refletir sobre o seguinte: talento e dom são a mesma coisa? O que você acha? Bem, quando a gente estuda sobre dons, a gente entende o seguinte, que dom é um objeto, é algo, eu acho que essa palavra nem cabe muito como para definir dom. Dom é um presente que nós recebemos de Deus, é algo que Deus doa para nós. Já o talento é uma habilidade, é uma aptidão natural ou adquirida, tá? Então, há uma diferença aí. Dom é algo que eu posso dizer assim, sobrenatural, que Deus entrega para mim, entrega para você. Habilidade é algo natural, que eu posso chamar de aptidão, que eu posso dizer que é natural ou adquirida. Eu posso nascer com uma habilidade ou posso adquiri-la no decorrer da minha vida. Porém, tanto dom quanto talento, tudo vem de Deus, gente. Tudo foi Deus que criou. Ele é o autor de todas as coisas. Então, o dom, ele não é mais ou menos importante que o talento. O talento não tem um valor inferior que o dom. Deus pode usar a sua habilidade, a sua capacidade, a sua aptidão para abençoar pessoas no reino de Deus. Você já parou para meditar nisso? Talvez você seja aquela pessoa que não prega, que não canta, que não toca, que não vai falar em línguas, que não tenha dons de curar. Mas vai ser uma pessoa que tem uma profissão que vai abençoar outras pessoas. Como, por exemplo, alguém que faz medicina. Um médico, ele pode não ter um outro dom, mas através da medicina, muitas pessoas vão ser curadas cientificamente. E a medicina é uma ciência também que vem de Deus.
Tá? Então, é só um exemplo, é claro que existem vários, mas para você entender que habilidades, que dons e talentos também são úteis, assim como os dons no reino de Deus, tá? Fixa bem isso no seu coração, tá bom? Então, se tudo vem de Deus, habilidade ou dom, valorize aquilo que Deus te deu. Às vezes, a gente passa tanto tempo na casa de Deus desejando o dom do outro. Gente, não pode. A gente tem que começar a valorizar o que o Senhor nos deu. Se Deus te deu um dom, amém por isso. Se Deus te deu habilidades, talentos, glória a Deus por isso também. Se Deus trabalha contigo, se Deus te usa para que no anonimato, talvez ninguém esteja vendo, mas vidas estão sendo impactadas, glória a Deus. Então não deseje aquilo que é do outro, porque tudo é importante no reino de Deus. Todos nós temos o nosso lugar no reino de Deus. Há espaço para todos servirem, trabalharem. Há espaço para todos nós sermos servos no reino de Deus. Então tem gente que fala assim, eu queria tanto esse dom, mas Deus não me deu. Gente, ora, valoriza, ama o dom, a habilidade que o Senhor te entregou. Porque para alguma finalidade ele te foi entregue. E aí quando você passa a usá-lo, você começa a ver Deus trabalhando, Deus abençoando outras pessoas, você vai frutificando no reino e você vai ver que a maior alegria, a maior recompensa que nós temos quando nós servimos ao Senhor através dos nossos dons é ver pessoas sendo impactadas, edificadas, alcançadas pela palavra de Deus. Não há alegria maior que essa. É claro que no céu a gente vai receber o nosso galardão. Nós prestaremos contas do que nós fizemos aqui com tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Mas valorize aquilo, ou os dons, aquilo não é? Os dons, os talentos que o Senhor te entregou. Ok? Mas eu quero finalizar essa live. Eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui ao vivo. Quanto tempo, Dani? Já tem 1 hora. Pronto, a gente já está quase terminando, tá bom? Não sei se a live tá boa, não sei se a live tá ruim, né? Nós temos poucas pessoas aqui conosco. Eu sei que em alguns lugares é dia de culto, então as pessoas estão nas suas igrejas adorando ao Senhor, e isso é correto. Vamos ver essa live depois. Mas eu gostaria muito, vocês que estão aqui conosco, se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer. Pode deixar depois um comentário na live que vai ficar gravada, ok? Mas eu quero encerrar essa mensagem falando sobre a parábola dos talentos. Você já leu sobre ela? Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Nós não vamos ler o texto todo porque é um texto bem grande e eu não quero ser cansativa, enfadonha aqui nessa live, ok? Eu quero que você tenha gosto por essa live para que você participe de outras quando nós fizermos, ok? Então nós vamos ler apenas alguns versículos desse texto. Na minha Bíblia está assim, o investimento dos talentos. Em algumas Bíblias você vai encontrar o seguinte, a parábola dos talentos. Então, através dessa parábola, desse texto de Mateus 25, do 14 ao 30, nós entendemos que nós podemos usá-lo, nós podemos utilizar esse texto para 2 finalidades. Para aprendermos a respeito de finanças, de questões financeiras. Esse texto tem muito a nos ensinar sobre isso, tá? Mas eu também aprendo com esse texto uma segunda importância, um segundo assunto importante, que são os dons. Então, quando
quando nós lemos o investimento dos talentos, a parábola dos talentos naquela época, significa, um talento correspondia a 35 quilos de prata pura. O talento, ele correspondia a 6.000 denários. Ou seja, os talentos eram moedas de prata. Era uma moeda de prata, tá? Então, era algo monetário. Por isso que eu posso utilizar essa parábola para falar de questões financeiras. Mas eu também posso pegar essa palavra talento e usá-la como habilidades, como capacidades que o Senhor também me entregou no reino de Deus. Porque a parábola vai dizer o seguinte: digo também que o reino será como o Senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, os que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Versículo 24. Esse senhor confia talentos, uma quantia de talentos, a 3 pessoas. A um ele concede 5, a outra ele concede 2, a outra ele concede 1. Mas um dia esse senhor que concedeu esses talentos a essas pessoas volta e vai acertar as contas com essas pessoas. E aí o texto diz que o homem que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele investiu e ele adquiriu 5 talentos a mais. Ou seja, ele multiplicou os 5 talentos que ele recebeu. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa, investiu e recebeu 2 talentos a mais. Ou seja, multiplicou, dobrou a quantidade de talentos. E a esses 2 que usaram os talentos que receberam, o Senhor os chama cada um de servo bom e fiel. Deus dá a eles 2 adjetivos, servo bom e servo fiel. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, o que ele fez? Ele não usou. Ele cavou um buraco, enterrou, e quando o Senhor volta de viagem, que vai prestar contas, né? Ou acertar as contas com essas pessoas, ele justifica. 24, 25 e 26 diz assim: chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Ou seja, ele não usou, não multiplicou nada. E olha a resposta que ele teve daquele senhor, o qual o entregou o talento. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. É claro que essa parábola não para por aí, tem mais coisas, mas eu quero enfatizar apenas aqui. Então, quando você recebe algo de Deus e você não usa, você está sendo um servo mau e negligente. Você está negligenciando aquilo que o Senhor te confiou. Tá? Por isso que eu falei lá no início da live sobre o perigo de nós não usarmos os dons que nós recebemos do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos por receio, por causa dos problemas, porque queremos viver no comodismo, enfim, por várias questões, por vários motivos, porque a gente está sempre se desculpando para Deus. Senhor, olha, agora não. Senhor, depois. Olha, quando eu terminar os estudos, quando eu me aposentar. Senhor, eu vou trabalhar na tua obra quando meu filho crescer. Enfim, nós sempre colocamos
um empecilho, objeções para não servirmos, para não trabalharmos no reino de Deus. É falta de tempo, é falta disso, é falta daquilo. Queridos, entenda o seguinte, que você seja chamado como servo bom e fiel e nunca como servo mau e negligente. Presta atenção nisso que você está ouvindo nessa hora, com respaldo na palavra do Senhor. O servo mau e negligente é aquele que não produz nada no reino. É aquele que não usou o dom para nada. Eu vou perder minha salvação por não ter usado o dom? Não. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz o quê? Que nós alcançamos a nossa vida eterna através do momento, a partir do momento que nós cremos em Jesus como Filho de Deus. Então é através da nossa fé em Cristo que nós seremos salvos, e não através dos dons. Os dons não salvam. Mas preste atenção numa coisa importante, num detalhe importante. Quando você não usa o seu dom, quando você não usa os seus talentos, as suas habilidades concedidos por Deus, talvez outras pessoas estejam deixando de ouvirem as boas novas. Talvez outras pessoas estejam deixando de serem edificadas, renovadas, porque você não está trabalhando e Deus queria usar você. É lógico que ninguém é substituível. Deus vai usar outras pessoas para que essas pessoas que deveriam serem edificadas por você, para que elas ouçam a palavra, para que elas sejam edificadas. Deus não vai deixar que essas pessoas pereçam por sua causa. Deus vai utilizar outros meios, vai usar outras pessoas, mas um dia nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos com o que Deus nos entregou. Então, entenda o seguinte, eu até anotei aqui, não use desculpas para não usar, para não servir a Deus. Não há nenhuma desculpa plausível e aceitável para que você não trabalhe no reino, tá? Você pode estar produzindo no reino, não necessariamente através de um cargo, não necessariamente estando no púlpito, mas Deus pode estar querendo usar você aqui fora, no seu ambiente do trabalho, da faculdade, no meio da sua vizinhança, mas o importante é que o dom seja utilizado para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas. O dom e talentos, os dons e talentos, eu quero encerrar com essa fala aqui. Os dons e talentos multiplicam-se quando os utilizamos, pois nós somos transformados e outras vidas alcançadas. Os dons também edificam a nossa vida. Eu não estou contradizendo quando eu falei que os dons, eles têm o objetivo de alcançar outras pessoas. Eu vou trabalhar para que vidas sejam alcançadas. Mas, por exemplo, quando eu recebo um dom de Deus, ele vem trazendo para a minha vida também responsabilidade. Porque falar em nome de Deus tem que ter uma vida no altar, tem que ter uma vida de santidade, traz responsabilidade, traz compromisso, nos faz olhar para o outro. Os dons, ele nos impulsiona a trabalhar para que o reino de Deus se torne conhecido. Então, o dom, ele transforma a nossa vida também. Ele tem um impacto sobre a nossa vida também. Tá? Então, use o dom com sabedoria. Use o dom para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça ou siga todas as orientações que Pedro dá a respeito dos dons. E que no final o Senhor ele possa te chamar servo bom e fiel. A minha irmã Vânia Macena Leite está entrando agora. Vânia, um beijo para você.
eu queria dar um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta, se caso vocês tiverem. Eu não quero me estender mais, porque eu acredito que falei até mais do que eu deveria, mas o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas, tá? A irmã Valesca tá falando, meus dons e talentos. Gente, eu vou chegar mais um pouquinho da... vou olhar aqui. A irmã Valesca tá dizendo assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Gente, que coisa linda. Isso é um louvor maravilhoso e que é real. Toque Fino, loja, tá entrando também, dizendo mulher de Deus, obrigada, Rosana, Joilton. Gente, a Toque Fino é uma loja maravilhosa, lá do Nordeste. Os donos são pessoas que me ajudaram muito durante o tempo que eu fui missionária lá no Nordeste, na Paraíba. Isso é uma experiência que eu vou ter o prazer de contar para vocês depois. Então, eles trabalham com acessórios maravilhosos, roupas lindíssimas, roupas, calçados. Estou aqui fazendo propaganda mesmo, porque aquilo que é bom a gente tem que compartilhar, tá? E aí a Jéssica, que é minha sobrinha, tá, gente? Ela tá dizendo assim, ó, faz outra live com esse tema. Vocês podem sugerir, tá, gente? Porque esse tema é como se fosse assim uma introduçãozinha, uma pitadinha do que significa o dom na vida do cristão, tá bom? Então vamos fazer uma live sim. A Jéssica tá sugerindo o seguinte, olha: dons e talentos multiplicam-se quando os usamos. Ela tá apontando aqui, enfatizando. Gente, isso é uma verdade. Então, eu queria pedir a você o seguinte: quando nós terminarmos essa live, você curtir, porque ela vai ficar gravada, você deixar um comentário sobre o que mais chamou a sua atenção, o que mais te impactou em tudo que nós abordamos, tudo que nós falamos aqui. Deus abençoe você também, Rosana, Joilton, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem conosco. Então, quanto mais comentários vocês deixarem, quanto mais curtidas vocês derem, quanto mais vocês compartilharem, o Instagram ele entende que o meu conteúdo ele é importante. Então, a minha intenção jamais aqui é promover o meu nome, mas é promover o nome de Cristo através do dom que o Senhor me deu. Gente, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é pregar e ensinar a palavra de Deus. Esses foram os dons que o Senhor me concedeu. E eu faço isso com todo amor, com toda dedicação. Eu passei horas estudando esse tema, ruminando, revendo, para trazer o melhor aqui para a tua vida, tá? Então, a Jéssica tá dizendo, ó, passou muito rápido, passou mesmo. Gente, eu nem vi a hora passar. O Denis que ficou sinalizando aqui para mim que a live já estava acabando, tá? Mas o bom é isso, é o gostinho de quero mais que fica, tá? Então, eu vou ficar lendo os comentários de vocês aí quando essa live acabar. E quem sabe na próxima semana a gente tem aí a continuação sobre esse tema, parte 2. O que vocês acham? Então, deixa pra gente aí nos comentários para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Eu gostaria de orar com você e por você para terminar essa live, tá? Então, onde você estiver, se puder, ore comigo, tá? Senhor Jesus, em teu nome, Pai, eu te agradeço, eu te engrandeço por essa oportunidade de falar da tua palavra, meu Deus. Pai, eu sei que não foi de mim, mas foi o teu Espírito Santo que me chamou, que me capacitou para falar, para anunciar as tuas grandezas. Que cada pessoa que esteve aqui comigo, Senhor, possa refletir e pôr em prática aquilo que aprenderam nessa live. As pessoas que ainda vão assistir, Senhor, esta mensagem, elas possam ser impactadas pelo teu Espírito Santo, onde quer que elas estejam. O Senhor não é limitado pelo espaço. Então, meu Deus, as pessoas que não estão aqui perto de mim, onde elas estiverem, dentro ou fora do Rio de Janeiro,
do Brasil, elas possam ser tocadas por Ti, direcionadas, ó Deus, e que desejem, que possam desejar ardentemente no seu coração trabalhar para o Senhor, se tornarem servos. Pai, eu Te engrandeço, abençoa cada vida, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está do outro lado da telinha, que nós possamos Te servir melhor, Te servir com excelência, em nome daquele que reina e vive para todo sempre. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.